Olá, tudo bem? Espero que sim. Canip 11, pessoal, mais um fundo imobiliário da Quineia, um fundo de papel. Esse FII vem surfando na inflação alta como está. 1,23% ao mês, pessoal, de rentabilidade isento de imposto de renda. Olha que maravilha. Vamos entender então como é que está esse fundo imobiliário com o último relatório que ele lançou aí na semana passada. Ok, pessoal, vamos então aos números aqui antes de analisarmos o relatório do Canip 11. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, estamos em busca de 1.000 inscritos, somos um canal novo ainda. Estamos aqui estudando bastante, trazendo informações importantes aí para os investidores, seja renda fixa ou renda variável e educação financeira. Conto com vocês aí, pessoal. Bom, vamos aos dados então do Canip 11. Ele fechou cotado dia 11 de abril a R$ 89,30, com PVP de 0,98, ou seja, está com 2% de desconto. Seus dividendos em fevereiro pagou 95 centavos, em março ele pagou 90 centavos e em abril pagou R$ 1,10. Data de pagamento, então, dia 11 de abril. Data com dele é sempre no último dia útil de cada mês. Temos aqui o gráfico da cotação. Então, em 2020, aqui, ele vinha sendo cotado em torno de R$ 110, chegou próximo de R$ 120 aqui em 2021. Depois ele caiu aqui por volta de R$ 90 em 2023. Ficou então lateralizando até outubro de 2024 nesse valor entre 90 e R$ 100. E também em outubro, né, como todos os outros fundos imobiliários, ele caiu forte também aqui, abaixo de R$ 90, em torno de R$ 83 mais ou menos. E agora voltou um pouquinho, está nesses patamares aqui de R$ 90. Temos aqui os seus dividendos entregues, então. A gente vê que agora ele está aqui em R$ 1,10. A gente vê aqui que em períodos que a inflação também estava em alta, a taxa Selic em alta, ele chegou a pagar aqui em torno de 1,30, 1,50, até 1,60 ele chegou a pagar aqui em 2022. Então, estamos vendo aqui momentos semelhantes a esses aqui atrás, né, onde tem tudo para que esse fundo aqui consiga também aumentar os seus dividendos aqui acima desse 1,10 que ele está pagando. Tá? Então, ótimas perspectivas para esse fundo aqui. Vamos analisar lá no relatório gerencial na sequência para saber se realmente existe essa possibilidade ou não do aumento de dividendos para esse fundo imobiliário aqui também. Calculando a rentabilidade atual desse fundo imobiliário, então, nós temos aqui dividindo então o dividendo pago pela cotação. Então, 1,10 dividido por 89,3, isso daria 1,23% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Bem interessante esse fundo imobiliário de papel da Quineia também. Lembrando que a Quineia é considerada uma das melhores gestoras de fundos imobiliários do país. Eu, particularmente, acredito que é a melhor gestora de fundos imobiliários do Brasil. Tá? Então, vale a pena dar uma atenção aqui para esses fundos da Quineia. Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que esse 1,23% ao mês equivale a 15,8% ao ano. Isso aqui, pessoal, é isento de imposto de renda, né? Lembrando que fundos imobiliários, seus dividendos são isentos de imposto de renda. Comparando, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, que hoje daria 14,15%, menos 15% de imposto de renda, se for deixar aplicado por 2 anos, nós teríamos aqui 12,03% ao ano, ou seja, 0,95% ao mês. Né? Isso aqui já isento de imposto, né? Já descontando o imposto. Comparando os dois investimentos, então, que o Canip 11 estaria hoje em mais 0,28%, comparado então com esse CDB. Né? Bem interessante esse investimento nesse fundo imobiliário hoje. Fazendo uma comparação de uma simulação do investimento de R$ 10.000 nesse fundo imobiliário Canip 11 ou nesse CDB, nós teríamos que em 10 anos esse investimento de R$ 10.000 se transformaria em R$ 43.361, contra R$ 31.099 nesse CDB. E em 20 anos, no Canip, nós teríamos R$ 188.000 contra R$ 96.000 nesse CDB. Então, a gente vê que realmente 0,28% aqui de diferença de rentabilidade de um investimento para outro, no médio e longo prazo aqui representa muita coisa, né? Praticamente aqui mais de R$ 90.000 aqui em 20 anos, o que é uma diferença significativa, né? Lembrando, pessoal, que essa análise aqui, essa comparação é feita uma fotografia atual desses investimentos. A gente sabe que tanto o Canip como o CDB, eles vão variar no decorrer do tempo, então nada é garantido que em 10 e 20 anos eles vão ter essa mesma variação, certamente não terão, né? Mas é para a gente ter uma ideia o quanto rende, né, o investimento nessas taxas aqui. Então, bem interessante aqui esse investimento nesse fundo imobiliário. Temos aqui o Magic Number desse fundo imobiliário. Lembrando que o Magic Number nada mais é do que a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o auxílio e o poder dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular isso, então? Eu divido a cotação atual pelo dividendo pago, então 89,3 dividido por 1,10, isso daria 82 cotas.
Com essas 82 cotas, eu investiria então 82 vezes R$ 89,30, um investimento de R$ 7.322,60. Com esse valor eu compraria 82 cotas e no próximo mês, somente com os dividendos que essas 82 cotas nos daria, nós já conseguiríamos comprar mais uma cota, né? E assim fazíamos aquela bola de neve crescer cada vez mais. Ok, gente? Então vamos avançar agora lá para o relatório gerencial, entender como é que está a situação, né? E as possibilidades aí futuras para esse fundo. Pessoal, mais uma vez, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um joinha aí, pessoal. Vamos lá. Não custa nada. Vamos ao relatório gerencial, então, do Canip 11, referente ao mês de março de 2025. Pessoal, mais uma vez, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca de 1.000 inscritos aí. Conto com vocês. Não custa nada, pessoal. Vamos lá. Pessoal, então é o seguinte. Esse fundo aqui tem um patrimônio líquido de 7,25 bilhões de reais. Um baita fundo, né? Um dos maiores da Bolsa aqui. Ele conta com 73.091 cotistas. Pagou dividendo pago, já vimos ali antes, R$ 1,10. E ele é 100% indexado ao IPCA, pessoal, à inflação. Então, sua carteira média, então, é de IPCA mais 10,43% ao ano. Final de março, ele estava, então, a cota patrimonial avaliada em R$ 90,59 e ele estava sendo negociado no mercado a R$ 91,35. Então, final de março, ele estava com PVP acima de 1. Hoje, nós já estamos com PVP em 0,98. Estamos, então, como vimos lá, com 2% de desconto. Ele tem uma liquidez média diária de 6,81 milhões de reais. Então, tem muita negociação diária aqui, né? É muito fácil de comprar e de vender esse fundo. Então, né? Já vimos aqui, ele só é indexado ao IPCA. Então, inflação alta, como está com tendência ainda de alta nos próximos meses, né? Então, possibilidade desse fundo ainda entregar um resultado maior do que esse 1,10 que ele vem entregando hoje. Então, muito bom para esse fundo nesse cenário atual. Então, posição final do período, né? Ou seja, final de março, ele estava então com 107,5% dos ativos alocados, ou seja, tem uma alavancagem aqui, né? Vamos ver depois quanto tem que ter essa alavancagem certinho. Os CRIs, então, estão indexados ao IPCA mais 10,43%, uma duration aqui de 3,9 anos desses títulos. Coisa importante aqui, ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimento do fundo, que é muito bom, né? O fundo teve início em 2016, então 9 anos já esse fundo está no mercado, sendo negociado, uma taxa de administração de 1% ao ano. Com relação à movimentação da carteira no mês de março, foram realizados investimentos de 41,9 milhões de reais, sendo esses investimentos aqui no devedor Peditas 15428,4 milhões e no Galeria Home Equity aqui 13,5 milhões. Com relação às suas operações compromissadas, a sua alavancagem que ele tem, né, compromissada reversa, ele está então com 7,8% do patrimônio líquido do fundo, patamar esse que a gestora ela considera adequado, né? Então, aquele negócio, Quineia, considerada uma das melhores gestoras de fundos imobiliários, eu acredito ser a melhor gestora de fundos imobiliários do Brasil. Então, se eles dizem que 7,8% do patrimônio líquido do fundo aqui em alavancagem é tranquilo, acreditamos neles com certeza, né? Pelo menos até hoje, né? O resumo da carteira aqui, como já falei, somente CRIs aqui indexados à inflação, ao IPCA, e tem um pouquinho aqui em LCI, que é apenas 0,3% da carteira. Isso aqui daí é em 97% de CDI, né? Mas o forte realmente aqui, né, quase que 100% é IPCA. Temos aqui embaixo, então, a alocação por setor. Shoppings é 29,7%, escritórios 28,7%, logístico 24,3%, restante entre outros setores. Alocação, então, para o indexador, então, praticamente aqui, né, 99,5% é IPCA. Então, 100% praticamente aqui é IPCA. Inflação alta tende a entregar ótimos resultados. Negociação em liquidez, então, liquidez média diária aqui, 6,81 milhões. A gente vê aqui, em laranja é a cota de mercado, em azul a cota patrimonial. A gente vê que, geralmente, como os outros fundos da CNE também, ele sempre vem sendo negociado acima do valor patrimonial, tá vendo? Patrimonial e azul, laranja de mercado. Desde 2016 até 2020, aqui na época da pandemia, né? Sempre negociaram acima do valor patrimonial. Aí veio a pandemia, caiu bastante, né? Depois, já em 2020 mesmo, já começou, já veio normalmente para cima da cota patrimonial, veio até 2022, aí caiu. E agora ele está aqui, né? Em torno já praticamente do valor de cota de mercado igual à cota patrimonial, né? Então, a gente vê que como ele opera geralmente acima da cota patrimonial, pode ser então que ele volte aí logo também a novamente estar acima da cota patrimonial. Não é impossível que aconteça. A DRE do fundo aqui então, informações contábeis. Nós temos aqui que em março, seus resultados em crise aqui, 93,1 milhões, né? Excelente resultado. Nos últimos 12 meses aqui, não teve nenhum mês que ultrapassou esse valor, 93,1 milhões.
Isso certamente já é em função da inflação alta que nós estamos tendo, né? Já está trazendo aqui excelentes resultados para o fundo. O resultado, então, líquido, né? Ele deu aqui 88,5 milhões, também maior resultado dos últimos 12 meses. E foi distribuído, então, no mês, 88 milhões e 100 mil reais de resultados para os cotistas. Então, ele entregou, então, o resultado por cota deu R$ 1,10 e ele entregou exatamente os R$ 1,10, né? Mês passado, de fevereiro, ele teve um resultado de 84 centavos e agora ele distribuiu 90 centavos, né? Agora ele teve 1,10 e distribuiu o próprio 1,10. Então tem aqui, na distribuição de 1,10, ele tem ainda acumulado 57 centavos por cota. Isso é muito bom, né? Praticamente 50% do que ele está distribuindo hoje ele já tem acumulado. Então isso aí deve garantir a permanência aí nesse valor de dividendos e com a inflação em alta aí certamente poderá ainda talvez aumentar ainda mais as entregas aí para os próximos meses. Aí ele fala aqui, né? Para uma melhor orientação dos investidores, informamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente a variação do indexador IPCA referentes aos 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados no longo do mês de março, a serem distribuídos aos investidores em abril, refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses de janeiro, que foi só 0,16, né? Mais de fevereiro, que deu 1,31%. A apuração mensal deste último mês foi excepcionalmente alta, impactadas as derivações nos grupos de habitação, educação e alimentação. Então, realmente foi uma inflação bastante alta em fevereiro, né? E vamos ver agora como é que vai ficar, então, a próxima entrega no próximo mês. Esse fundo também, como os outros fundos nós já avaliamos aqui da Quineia, é um fundo bastante seguro, né? A gente vê aqui o CRI, que tem a maior concentração aqui, representa 5% do patrimônio líquido do fundo, da carteira, então 5%. O segundo maior aqui representa 4,3% e o restante tudo abaixo de 3,5%. Então, é uma carteira bastante diversificada, onde realmente traz aí muita segurança para o fundo. Então, a gente vê aqui, ó, 103 devedores aqui, indexados ao IPCA. Depois tem mais alguns devedores aqui, né? Poucos, 2 aqui ao IGPM, tem aquela LCI lá também, e também tem um fundo imobiliário aqui, né? Mas participação muito pequena aqui de percentual da carteira. Aqui embaixo ele traz também aqui um resumo dos ativos por segmento, então traz aqui a descrição do ativo, os tipos de garantia, o vencimento, enfim. Depois vocês podem baixar esse relatório e se apropriar aí com mais tranquilidade aqui dessas informações, desses dados. Ok, gente, resumindo então, né? Mais um fundo imobiliário da Quineia, pagando excelentes dividendos, um fundo totalmente indexado ao IPCA. O IPCA continua alto, com tendência de alta aí, pelo menos para esse ano ainda. Então a gente acredita que vai entregar ótimos dividendos aí, né, para os cotistas nos próximos meses. Então, mais um fundo bem interessante para a gente colocar no nosso radar aí, para vocês analisarem se vale a pena ou não. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão. Pessoal, vou deixar aqui também na tela final do nosso vídeo, um vídeo que eu gravamos na semana passada com relação ao fundo imobiliário SNEL 11, que é um fundo de energias limpas, bem interessante também. Vou deixar também a playlist completa aqui dos fundos imobiliários que nós estamos gravando aqui, principalmente esses últimos agora, que são todos eles da Quineia, tá? Vale a pena para a gente ver quanta possibilidade, né, e quanta oportunidade está tendo nesse momento agora. Ok, gente? Então, mais uma vez aí, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.